Olá! Hoje, nossa análise mergulha no primeiro capítulo da Epístola aos Gálatas e já começa com uma afirmação bem forte, né? Paulo se apresenta como apóstolo, mas olha, não por escolha humana, mas por um chamado direto de Jesus Cristo e de Deus Pai, escrevendo para as igrejas da Galácia. Exato. E essa introdução, né, já estabelece o tom. É uma autoridade divina que ele vai defender com unhas e dentes nesse capítulo todo. Ele faz questão de dizer: não tem intermediário na minha comissão. E essa defesa, ela se mostra necessária muito rápido, né? Paulo demonstra uma surpresa, assim, quase um choque. Ele diz que admira que os Gálatas estejam tão depressa abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguir um outro evangelho. Mas sim uma distorção, coisa de gente que estava, segundo ele, perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Uhum. E a coisa é tão séria que ele lança uma maldição, né? Diz que mesmo que um anjo do céu pregasse algo diferente, que fosse anátema. Nossa, essa palavra, anátema, amaldiçoado, isso é de uma intensidade tremenda, quer dizer, para Paulo, isso não era uma briguinha teológica pequena, certo? De jeito nenhum. Para ele era uma questão assim fundamental. Tocava na essência da salvação, da verdade que ele tinha recebido e passado adiante. Qualquer desvio colocava tudo a perder, entende? Ele não via espaço para negociação quando o assunto era a pureza da mensagem de Cristo. Entendi. E para reforçar a autenticidade da sua mensagem, aí ele faz uma declaração que é crucial, né? Diz que o evangelho que ele anunciou não veio de homens, não foi aprendido com ninguém, mas olha só, recebido mediante revelação de Jesus Cristo. Isso é, puxa, é uma afirmação e tanto. É o coração da defesa dele, né? Ele está dizendo, basicamente, olha, minha autoridade e minha mensagem não dependem da aprovação de Jerusalém nem de ninguém. Vem direto da fonte divina. E para provar isso, ele usa a própria história de vida dele. E que história, né? Ele relembra o passado no judaísmo, como ele perseguia sobremaneira a igreja de Deus Uhum. e tentava destruí-la. Ele fala que era extremamente zeloso das tradições dos pais dele. É um contraste brutal com quem ele se tornou. Exatamente, essa transformação radical é o maior argumento dele. O perseguidor virou o pregador. Ele diz que Deus o separou desde o ventre e o chamou pela sua graça para quê? Para revelar seu filho nele, para que ele pregasse Cristo entre os gentios, ou seja, os não-judeus. E aqui vem um ponto que sempre me chama a atenção. Ele faz questão de enfatizar a independência dele no começo. Depois dessa revelação toda, ele não foi correndo para Jerusalém consultar os apóstolos que vieram antes. Não. Ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco. Aham. Só 3 anos depois é que ele foi a Jerusalém conhecer Pedro, que ele chama de Cefas, e ficou lá só 15 dias. E só viu Tiago, irmão do Senhor. Por que essa ênfase toda na independência? Olha, é uma estratégia retórica muito poderosa. Ao mostrar que ele não recebeu o evangelho dos apóstolos de Jerusalém, ele está reforçando a origem divina da mensagem dele. Não é que ele esteja diminuindo os outros apóstolos, entende? Mas ele está estabelecendo que a autoridade dele é paralela, é igualmente válida porque veio direto de Cristo. Entendi. Ele até jura, né? Diz: diante de Deus não minto. A validação humana veio depois, não foi a fonte. Faz todo sentido. Ele precisava dessa linha direta com Cristo para poder combater as distorções que estavam rolando lá na Galácia. E o resultado dessa trajetória foi impressionante, né? As igrejas da Judéia, que nem conheciam ele pessoalmente, ouviam falar: aquele que antes nos perseguia, agora está pregando a fé que ele mesmo tentava destruir. Puxa. E qual foi a reação? E glorificavam a Deus por minha causa. A própria vida dele virou um testemunho vivo do poder do evangelho que ele defendia com tanta paixão. Então, para dar uma geral no capítulo 1, é uma defesa fervorosa da autoridade apostólica de Paulo, sim, mas baseada numa revelação direta de Cristo. E, junto com isso, um alerta muito sério contra qualquer adulteração dessa mensagem que ele via como essencial. Exato. O que nos deixa com uma reflexão interessante para levar, né? Se Paulo bate tanto na tecla de um evangelho recebido por revelação direta, quase que
assim, contornando a necessidade de validação pela tradição ou pelos apóstolos originais, como será que essa postura dele conversa ou até desafia as nossas ideias de hoje sobre autoridade religiosa e sobre como as crenças são transmitidas e validadas atualmente? Fica aí algo para a gente pensar, né?